Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos começando mais um comentário, lição bíblica para jovens 2024. Esse é o nosso segundo trimestre e temos sido grandemente abençoados pelo nosso bondoso Deus. Estamos direto pela CEADEB TV oficial e pela Rádio Vox 105.9. Temos uma programação de excelência que vai abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, o seu ministério. Você que não é inscrito ainda no nosso canal, aproveita, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Semana passada estávamos na linda cidade de Juazeiro, uma programação abençoada da UFMADEB, e a CEADEB TV cobriu todos os dias com o nosso querido presbítero Adonias, o famoso Pancada, isso mesmo. Levamos para os lares baianos e do Brasil também uma programação de excelência. Um congresso em alto nível. Deus se fez presente, Deus salvou, batizou com o Espírito Santo e você que já é o nosso seguidor, certamente foi abençoado. Então, aproveita que estamos começando mais um comentário e já vai divulgando para os teus amigos, teus vizinhos, enquanto nós não entramos de fato no comentário da lição bíblica, tá bom? Eu quero mandar, Adonias, então, um grande abraço para o nosso pastor-presidente, pastor Valdomiro, toda a diretoria da CEADEB. Os pastores estiveram conosco lá no encontro de Juazeiro, pastor Cleudson Carlos, pastor José Cruz Santana, enfim, houve uma boa participação de pastores da nossa Bahia que estiveram conosco. E hoje, em especial, nós temos aqui, Adonias, dois jovens abençoados da linda cidade de Porto Seguro, que estive também no mês passado na conferência de missões realizada pela Siname, ali na cidade de Porto Seguro. E hoje eu tenho aqui o Joabe, não é isso? Joabe e o Tiago. Deus abençoe, tá? Voltem sempre. É uma alegria tê-los aqui nos estúdios da CEADEB TV. Então vamos lá. Estamos começando mais um trimestre e esse trimestre tem um tema geral: o padrão bíblico para a vida cristã, caminhando segundo os ensinos das Sagradas Escrituras. Esta lição é comentada pelo pastor Alexandre Coelho. Vamos aprender muito sobre a fé. A propósito, observe no nosso layout que colocamos uma árvore. Isso mesmo, uma árvore, porque assim como a árvore precisa ser regada, precisa ser adubada para que ela cresça e produza frutos, a fé salvadora, eu não falo da fé sobrenatural, tá? Eu não falo da fé como um dom, falo da fé salvadora, ela precisa ser regada, regada através da oração, regada através da leitura da palavra, e é sobre esse tema que nós vamos tratar nesta primeira lição que estudaremos, isso mesmo, no dia 7 de abril. É a primeira lição desse segundo trimestre do ano de 2024. E o tema da nossa lição, que será abordado em todas as igrejas evangélicas da Assembleia de Deus e co-irmãs, existem algumas igrejas batistas e outros ministérios que também utilizam esse mesmo material que é realizado, né, pela CPAD, né, produzido pela CPAD, e o tema que nós vamos abordar nesse domingo é a realidade da fé cristã. O nosso texto principal encontra-se no livro do profeta Isaías, o profeta messiânico, no capítulo 55 e o versículo de número 3. O texto principal diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. O resumo da nossa lição: a fé cristã permanece sendo relevante e necessária para a humanidade. Eu começo fazendo uma pergunta para você. Como é que está a sua fé? A sua fé em Cristo Jesus está sendo alimentada? Está sendo adubada através da leitura bíblica, do seu devocional, através da oração? Nós precisamos alimentar essa fé salvadora. Até porque só através da palavra de Deus é que nós nos aproximamos dele e passamos a ter cada vez mais a fé e a confiança necessária para a nossa salvação.
inclinai os ouvidos e vinde a mim. Esse é um convite que o próprio Deus nos faz nos dias de hoje. Estamos nos inclinando para tantas coisas, para a internet, redes sociais, para a política, enfim, para tanta coisa, e temos, em alguns momentos, nos esquecido de estarmos inclinando os nossos ouvidos para ouvirmos a palavra de Deus. E a palavra de Deus é ela que direciona as nossas vidas. E através da palavra de Deus, essa fé, que é a fé salvadora, ela vai sendo adubada, ela vai nos fortificando, nos ajudando a permanecermos crentes e confiantes de que o Deus que nos salvou, o Deus que nos chamou, no passar dos dias e dos tempos, Ele vai nos aperfeiçoando mediante a fé que temos no Senhor Jesus. Como eu disse, existe a fé sobrenatural, existe a fé milagrosa, mas nós estamos tratando aqui da fé salvadora. Não estamos tratando da fé natural que todo ser humano tem, mas sim a fé que ela é originada através da leitura da palavra de Deus e através da oração. Vejamos então os objetivos para a nossa aula que ministraremos no dia 7 de abril. Como eu falei em aulas anteriores, nós temos 3 objetivos, tá? E o professor precisa se atentar que o primeiro objetivo desta aula está linkado com o primeiro tópico da nossa lição. Então vejamos, no primeiro tópico da lição, nós temos o objetivo de compreender a origem da fé cristã. É indispensável que o aluno saia da sala de aula tendo essa compreensão de qual é a origem da fé cristã. Já no segundo tópico da nossa lição, nós temos como objetivo saber que a ética cristã nos ajuda a entender o que é certo e o que é errado. Não é a ética pautada pela filosofia mundana, é a ética pautada pela Bíblia Sagrada, que vai nos direcionar para o que é certo e o que é errado. Tá bom? E o terceiro objetivo da nossa lição está linkado também com o terceiro tópico da nossa lição. Conscientizar da importância da mensagem do cristianismo para os nossos dias. O que é que essa mensagem de Cristo tem a ver com os dias atuais? Esta mensagem não está ultrapassada? Esta mensagem não foi para a igreja primitiva? Não foi para os patrícios de Jesus? Não. Esta palavra ela é tão atual quanto o jornal que vai ser produzido para amanhã. Então, o nosso desejo é que você seja imensamente abençoado com essa lição que vamos abordar. O texto bíblico que faremos menção em classe de aula se encontra no Evangelho de Jesus Cristo, escrito pelo discípulo amado João, filho de Zebedeu, irmão de Tiago, que está lá no primeiro capítulo, no versículo 14 ao versículo de número 18. E diz assim a palavra do Senhor: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: o que vem depois de mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, com graça sobre graça, porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Ainda em João, capítulo 17, versículo 14 e 17, está assim escrito: Deles a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não sou do mundo, não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Observe, irmãos, que lá na antiga aliança, 3 coisas marcaram a construção do tabernáculo e da arca da aliança. Uma delas era o jarro de ouro contendo o maná. E a expressão maná do
hebraico quer dizer o que é isto. Observe que quando Jesus Cristo, que é a representação, a tipologia, na linguagem tipológica, Jesus Cristo, o maná que estava lá na antiga aliança, observe que quando Jesus vem para os seus, eles não os recebem e ficam perguntando: quem é este? Quem é esta pessoa? De onde lhe vem tanta sabedoria? Eles não conseguem compreender. Por quê? Porque Jesus Cristo, na linguagem tipológica, ele é o tipo daquilo que foi o antítipo chamado maná. Então, olha o que está escrito aqui pelo apóstolo João. Deles a tua palavra e o mundo os odiou. De fato, quem anda no pecado, quem anda fazendo as coisas que agradam o anticristo, a cosmovisão mundana, quando a presença de Cristo, quando a palavra de Cristo é apresentada, isso causa um desconforto. As pessoas querem viver em uma vida sem compromisso, uma vida que não segue o que está na palavra, e quando lhes é apresentada a palavra, isso gera um descontentamento. Ao menos que essa pessoa perceba de imediato que ela é pecadora e necessita da palavra de Deus, e que precisa se libertar do jugo, da escravidão, da direção que a sua vida está levando, oprimida pelo adversário e pelas forças das trevas. Porém, se a pessoa não se decidiu ainda, o Evangelho ele vai confrontar. O Evangelho vai trazer o descontentamento e algumas pessoas até se colocam como inimigos da palavra, como inimigos daqueles que servem a Deus. Mas, assim como aconteceu com Cristo, não será diferente com a igreja dos dias atuais. E a Bíblia diz: importa até que sejamos perseguidos, que sejamos odiados, pois o próprio Cristo diz que nos enviaria como ovelhas a meio de lobos devoradores. Mas nós temos a certeza, a fé, que o Deus que nos chamou, Ele nos guardará, nos protegerá e livrará a nossa alma de todo o mal. Vejamos então a introdução da nossa lição, estudada no dia 7 de abril. A fé cristã está presente em praticamente todas as partes do planeta. Sua mensagem é transformada em milhões de vidas nos últimos 20 séculos e seus ensinos mudado pessoas de diferentes culturas. O Evangelho, quando ele adentra uma cultura, ele traz transformação. Que o diga os nossos irmãos africanos, alguns países do continente africano, é permitida a poligamia, mas a partir do momento que essa pessoa conhece o Evangelho, essa poligamia é deixada de lado, o homem passa a viver uma vida monogâmica e com as bênçãos do Senhor, porque esse é o padrão estabelecido pelo próprio Deus. Mas o que faz dela uma fé diferente? Quais são os aspectos que a distinguem no tocante à aceitação ou rejeição por parte das pessoas que ouvem o Evangelho de Jesus Cristo? Porque a sua mensagem permanece relevante e necessária para os nossos dias. Nesse trimestre, vamos tratar sobre os temas centrais da fé cristã e de que forma podemos vivenciá-los. Então, estamos começando mais um trimestre e eu queria te fazer um desafio. Assim como nós cultivamos as árvores, as frutíferas, as plantas frutíferas, eu te convido para que você também venha, nesse trimestre, fazer isto, cultivar, adubar e preparar para que esta árvore chamada fé, e a fé salvadora em Cristo Jesus, ela possa crescer. E automaticamente, na medida que ela cresce, os frutos serão apresentados no seu dia a dia. Na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua empresa, na faculdade, aonde você estiver. Essa planta, ou essa plantação chamada fé, ela vai se desenvolver e o nome do Senhor Jesus será glorificado em sua vida. Vejamos então que a nossa lição está dividida em 3 partes e nessa primeira parte nós abordaremos a origem da fé cristã. Essa primeira parte, que nós chamamos também de primeiro tópico, está dividido em 3 subtópicos. E nesses 3 subtópicos, no primeiro subtópico, falaremos sobre o cristianismo e a sua origem.
De onde vem o cristianismo? No segundo subtópico, o cristianismo e o seu livro. Onde é que está baseado os postulados? Onde é que está baseado a crença ou a fé que é oriunda do cristianismo? Que livro é esse? Nós vamos falar aqui nesse segundo subtópico. E no terceiro subtópico, da primeira parte da nossa lição, abordaremos o cristianismo e a sua mensagem. Vejamos então o cristianismo e a sua origem. A fé cristã se origina com a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo a este mundo. Foi o próprio Senhor Jesus que instaurou, que implantou a fé cristã. Não foram os apóstolos, não foram os sacerdotes, não foram os sumos sacerdotes, não foram os levitas, não foram os profetas. Foi o próprio Cristo que fez questão de implantar a fé cristã quando esteve aqui pela primeira vez. Os irmãos lembram de passagens, inúmeras passagens, onde percebemos pessoas que foram curadas lá na igreja primitiva, presbítero Adonias. Elas foram curadas não pela fé da pessoa que estava enferma, não pela fé da pessoa que estava necessitada, mas pela fé do próprio Jesus. Quando Jesus chegou em Jericó, um cego estava dizendo que precisava ver, que queria tornar a ver. E aí, o que é que o Senhor faz? O próprio Jesus vai lá e cura-o com a sua fé. Observem e notem que quando a fé era da pessoa, do paciente, de quem estava necessitado, o Senhor fazia questão de registrar, como foi o caso daquela mulher cirofenícia. Quando o Senhor disse para ela que não era lícito pegar o pão e lançar os cachorrinhos, ela disse: Senhor, mas os cachorrinhos também se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor. E o que é que o Senhor diz para ela? Vai, porque grande é a tua fé. E ele diz que não tinha visto ainda alguém com tamanha fé. Mas o Senhor, quando vem aqui, é Ele que vai implantar o modelo de fé cristã que vai nortear e basear a igreja de Cristo Jesus. Tudo começou em Israel, onde Jesus trouxe seu evangelho por meio de ensinos. É impossível alguém ter uma fé salvadora em Cristo Jesus se não for através do ensino, do estudo da palavra. E é por isso que a Bíblia nos diz assim, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir pela. Não está dizendo que eu ouvi a palavra, eu ouvi pela, ou seja, é a partir do momento que eu vou ouvindo o que vem a mim, baseado, pautado pela palavra do Senhor Jesus. É preciso destacar que há essa diferença. A fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Tem pessoas que não ouvem pela palavra, elas até ouvem a palavra, mas elas se baseiam pelo achismo, por aquilo que pensam, por ensinamento que foi lhe passado, talvez de forma empírica, ou quem sabe, até talvez através do conhecimento científico. Mas o que a palavra nos garante é que tem que ser pela palavra, e quando é pela palavra, alimentando pela palavra, ela vai nos despertar para essa fé cristã. A expressão cristianismo vem de um nome dado aos seguidores de Jesus que estavam em Antioquia. Eu não sei se os irmãos lembram, a Antioquia foi uma das igrejas primitivas que tinham um grande anseio, que amavam muito a obra missionária. E como os irmãos saíam para evangelizar, então receberam o nome de cristianismo. Por quê? Porque eles seguiam a Cristo. Nós somos seguidores de fato de Cristo, assim como a igreja primitiva? Essa é uma pergunta que não quer calar. Hoje nós temos muitas pessoas seguindo famosos nas redes sociais, dando os likes da vida, os dislikes, quem sabe? E a pergunta é, nós estamos sendo seguidores de Cristo? Nós estamos andando como Ele andou, fazendo o que Ele fez? Você, jovem, está me assistindo nesta manhã, você tem andado, tem seguido a Cristo como o padrão que Ele foi? Foi assim que surgiram os chamados seguidores de Cristo, que receberam o nome de cristianismo. Antes, eles eram chamados de seguidores do caminho. Está lá no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, no capítulo 14, versículo 6, que o nome que foram dados para aqueles que estavam seguindo a Cristo eram seguidores do caminho. Mas
como eles perceberam que aquilo que Jesus fazia reverberava, ele repercutia na vida dos discípulos, então eles começaram a ser chamados de seguidores de Cristo e automaticamente de cristianismo e de cristão. Nós que somos cristãos precisamos andar de acordo com o que Jesus andou e como ele andou. O segundo subtópico, o cristianismo e o seu livro. Uma fé tão sólida precisa estar pautada em uma revelação sobrenatural e divina. Observemos uma construção. Uma boa construção, ela precisa ter uma fundação. Talvez você não saiba, mas para um grande prédio, a base estrutural para esse prédio, do solo para baixo, você não consegue ver, mas é preciso que haja uma grande sustentação. Eu me lembro agora daquelas torres gêmeas que foram derrubadas por terroristas, e uma coisa que me chamou a atenção, presbítero Adonias, foi que depois que aquelas torres gêmeas caíram, veio ao nosso conhecimento que havia uma estrutura abaixo do solo de exatos 60 metros de profundidade, que era construído em concreto e ferro para sustentar aquelas duas torres que eram consideradas as mais altas do mundo. E eu te pergunto, como é que está a tua fé? A tua fé está fundamentada na palavra? Se ela estiver enraigada na palavra, se ela estiver pautada pela palavra, ela vai fazer com que você subsista aos temporais, aos vendavais, às dificuldades. Tem horas que a gente é pego de surpresa por alguém que a gente nunca imaginou que estaria fora da igreja. Mas de repente a pessoa se desviou, a pessoa vai para o mundo, começa a fazer tanta coisa errada, como a gente diz, toca o terror e fala, meu Deus, essa pessoa estava na igreja outro dia, mas me parece que a sua fé não estava pautada na palavra. Porque se estivesse fundamentada, a enfermidade não a tiraria da igreja, o desemprego não afastaria do evangelho, as dificuldades do dia a dia, os problemas não a tirariam dos pés de Cristo. Talvez porque a sua fé não estava fundamentada na palavra. Mas aquele que está com a sua fé fundamentada nesta palavra, que é uma palavra sólida, que é uma estrutura sólida, jamais essa pessoa será varrida e levada pelo vento como são as folhas. Observe, essa revelação deve estar disponível de forma escrita para que seja preservada a sua mensagem no decurso do tempo, além de lida, consultada e estudada. A Bíblia tem sido um best-seller, vendido em todo o mundo, e eu percebo, irmãos, que quanto mais a gente vai lendo Bíblia, a gente vai amando o que está na sua palavra. Aquilo que foi deixado por Cristo, que muito embora tenha sido escrito por 40 escritores, teve um autor que é o Jesus Cristo, que é o nosso Deus. A gente vai lendo essa revelação que está disponível hoje. Hoje a gente tem a facilidade de ler a Bíblia na internet, no smartphone, nos tablets. Nós temos essa facilidade que a igreja primitiva não tinha. Mas essa revelação deve estar disponível e está disponível 24 horas. Para você que está nos assistindo, que não sabe o que é a Bíblia, você precisa conhecê-la. Os seus capítulos, os seus versículos, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, os livros históricos, os livros poéticos, os evangelhos, as cartas pastorais, as cartas paulinas. Este livro é completo e encontramos resposta para tudo neste livro. Louvado seja o nome do Senhor. Ela, além de ser lida, ela precisa ser consultada e estudada. Tem pessoas até que leem a Bíblia, mas quando você pede para elas trazerem uma interpretação desse texto, aí, presbítero Adonias, eu fico observando que tem pessoas que até leem a Bíblia, mas elas não sabem interpretá-la. Conselho que eu deixo para você, faça um curso teológico. O curso teológico, através da hermenêutica, uma ciência que vai estudar a Bíblia, a sua linguagem, as tipologias, a linguagem literal, ou a linguagem figurada, tudo isso nós vamos aprender a partir do momento que nós passamos a estudar. O curso teológico vai te facilitar, para que quando você pegue um texto da Bíblia, você saiba fazer a interpretação.
Se nós formos fazer, por exemplo, a interpretação do livro de Apocalipse de forma literal, teremos grandes dificuldades. Então precisamos entender quando está sendo literal, quando está sendo uma alegoria, figurado, para que a gente não entre em crise. E é essa a necessidade que temos, não só de ler, mas de estudar esta palavra e, além do mais, além de estudar, consultarmos de acordo com as nossas necessidades. Esse livro é a Bíblia e a sua existência é um milagre, de fato. Já fizeram de tudo para acabar com a Bíblia. Fizeram de tudo para que ela desaparecesse. Mas, como eu disse, o autor desta Bíblia, o próprio Deus, se incumbiu de guardar, de proteger. E hoje nós temos o privilégio de termos a Bíblia Sagrada. Eu, por exemplo, tenho alguns exemplares dentro da minha casa, Bíblia de estudo, que me ajudam quando estou preparando os sermões, quando estou preparando a aula. E você que é professor, se sinta também desafiado a adquirir vários exemplares, até para que você possa entender qual é a visão de um e de outro comentarista da própria Bíblia Sagrada. A Bíblia tem sido um incômodo para aqueles que buscam desacreditar a fé em Deus, o sacrifício de Jesus e a presença do Santo Espírito conosco. Isso mesmo, a Bíblia incomoda quem está errado. E eu lhe pergunto, quem é que gosta de ter uma ferida e alguém está todo o tempo mexendo nessa ferida? Traz um desconforto. A mesma coisa é quem está numa vida de pecado. Quando se ouve a palavra de Deus, que ela vai confrontando, dizendo que você deve abandonar aquela velha prática, isso gera um desconforto. Mas, para você amigo, para você amiga que está nos assistindo hoje, que não é cristão ainda, não se sinta incomodado, se sinta motivado, na verdade, a estar mais próximo de Deus através da leitura da Bíblia Sagrada. Como é bom estudar este livro. Eu, particularmente, me deixo gastar pela leitura da Bíblia Sagrada. O terceiro subtópico da nossa lição, o cristianismo e a sua mensagem. O cristianismo se baseia em algumas premissas bem simples e diretas. Isso é interessante. A Bíblia não precisa ser rebuscada como muitas pessoas pensam. O Evangelho é um Evangelho simples. Já diz uma música, Thales Roberto, que é fácil viver em paz. A gente é que complica tudo. Às vezes a gente pega um texto bíblico e a gente termina complicando o que deveria ser fácil de ser observado. Jesus veio para simplificar. Observe que os 10 mandamentos, ele resumiu em 2 mandamentos. Isso mostra o quanto de fácil, é fácil servir a Cristo quando a gente está lendo a palavra de Deus. A primeira é que Deus existe e que criou todas as coisas. Essa é uma premissa que o cristão jamais pode ter dúvida. Não foi a teoria de Charles Darwin, que o homem veio do macaco, das espécies, não. A Igreja de Cristo sabe que a primeira de todas essas premissas é de que Deus criou todas as coisas. Sim, através da sua ordem. Lá no Gênesis nós temos a expressão bara, o verbo que diz criar do nada. Então, a gente sabe que quem criou todas as coisas foi alguém que é extremamente capaz. Imagine, irmãos, uma explosão, como diz a teoria, uma explosão trazendo resultados positivos. Certa feita, eu me lembro que um colega meu, que já congregou na Assembleia de Deus, estava em outra igreja e depois se afastou, estava cursando psicologia, e ele estava querendo me dizer que, de fato, a vida, a origem da vida era o resultado de um grande Big Bang. E eu comecei a mostrar para ele, e naquele momento eu tive a audácia de chamá-lo e dizer assim, você acha que, de fato, a vida surge de uma grande explosão? Então eu vou colocar uma bomba de 1000 na tua mão e vou estourar, para ver o que vai acontecer. Naquela hora, presbítero Adonias, ele, não pode. Eu falei, por que não pode? Porque minha mão ela vai terminar sendo dilacerada. Eu falei, a tua mão pode ser dilacerada por uma bomba. E você quer que eu creia numa teoria que vai explodir todas as coisas para que venha a surgir seres tão complexos como o ser humano, como o bioma, como o reino mineral e vegetal? As teorias, elas não têm como sustentar. A gente sabe, eu tenho essa certeza, e você também, que
Foi Deus que criou todas as coisas. E essa premissa jamais pode ser dúvida na vida do cristão. A segunda, né, é que ele criou o homem sem pecado. Fato. Deus não fez o homem com pecado. Adão e Eva estavam no jardim do Éden sem pecado algum. E o pecado só vai se apresentar no momento que eles comem daquele fruto proibido. Exatamente. Os pelagianos, por exemplo, eles acreditam que esse pecado original de Adão e Eva não foi transmitido para a raça humana, tá? Mas nós entendemos que quando Deus criou o homem, ele criou o homem sem pecado. Mas este vai pecar contra Deus quando desobedece, e ao fato de desobedecer, ele vai trair sobre si a morte física e a morte eterna. E eu lembro que o pior tipo de morte não é nem a morte física, é a morte eterna. Por quê, pastor? Porque hoje tem pessoas que estão até morrendo fisicamente, mas espiritualmente eles estão ligados com Cristo. Na verdade, o que houve foi uma separação do corpo, da alma e do espírito, mas esta alma deste homem que morreu em Cristo Jesus, ele vai agora para o paraíso, que está debaixo do trono de Deus, como aponta o livro de Apocalipse. E aqueles que morrem sem Deus, aí sim, além da morte física, eles terão uma morte eterna. E a sentença para isso está escrita em Daniel capítulo 12, versículo 2. E muitos do que dormem do pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Vejamos então, o cristianismo ensina que Deus iniciou a redenção da humanidade por meio do plano da salvação, para que fosse executado com perfeição. Ele enviou o seu Filho Jesus Cristo como um sacrifício pelos nossos pecados. Na antiga aliança, havia um meio, um modelo que era um tipo daquilo que aconteceria na nova aliança, onde se usava o sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro para a remissão de pecados da nação de Israel de forma geral. E para os sacerdotes, era necessário que se sacrificasse um boi. Então, observe que ali já fazia uma figura do que iria acontecer com a morte de Cristo Jesus. O Cordeiro vivo de Deus, que veio para morrer pelos nossos pecados. O mesmo Deus que trouxe a revelação de que o homem é pecador, é o mesmo que proveu a salvação para a humanidade. Então, Deus, ele vai fazer a revelação, né? Ele vai mostrar que o homem é pecador, mas ele não só mostra que o homem é pecador, ele já vai providenciar a salvação para este homem. Observe como é interessante quando Deus vai ao jardim do Éden e fala com Adão: Adão, onde tu estás? E Adão diz que ouvir a tua voz e por isso me escondi porque estava nu. O próprio Deus já se preocupa em providenciar para Adão uma vestimenta com pele de animais para que ele não estivesse despido. Isso mostra que o próprio Deus, que revela o pecado, também tem o maior interesse em perdoar o homem dos seus pecados. Você pode adorar a Deus nesta manhã, neste dia, porque você já foi alcançado por esta graça, que te deu um banho e te vestiu de vestes espirituais. O segundo tópico da nossa lição, nós iremos abordar a fé cristã e os valores absolutos. A sociedade atual, ela fala muito em valores relativos, mas para nós que somos cristãos, alguns valores são absolutos. Observem, a ética e o acerto, a ética, o certo e o errado. Esse é o primeiro subtópico do segundo tópico da nossa lição. Já no segundo subtópico, a necessidade de um absoluto. E, por fim, o terceiro subtópico, certo e errado. Vejamos então, a ética, o certo e o errado. Toda decisão causará impacto em nosso futuro. Então, somos forçados a avaliar os resultados obtidos se o que fizemos foi certo ou errado. Observe aqui, presta atenção nisso aqui. Toda decisão que nós tomamos, ela vai ter uma consequência. É como a lei da semeadura que está escrita em Gálatas. Plantar é opcional, mas o colher é inevitável. Tudo o que nós fazemos vai ter uma consequência. Se você está plantando no Espírito, você vai colher os frutos do Espírito.
Mas se você está plantando na carne, você vai colher os frutos da carne. Guerra, falta de amor e por aí. Tanta coisa que você vai colher por esse plantio. Então, é necessário você avaliar os resultados que você está obtendo. Tem pessoas que estão plantando mal e querem colher bem. A propósito, Albert Einstein, ele dizia uma frase célebre, Adonias, o seguinte: insanidade é fazer as mesmas coisas e querer resultados diferentes. Tem pessoas que estão vivendo uma vida na prática do pecado. São contumazes e eles esperam colher algo diferente. Mas a Bíblia diz que aquilo que o homem semear, isso ele ceifará. Com base na ética, essas decisões podem ser moral, imoral ou amoral. E elas estão vinculadas à cultura e às crenças de cada um. Observem, gente, que a ética, o braço da filosofia, ela vai dizer que as decisões do homem, elas podem ser moral, imoral ou até mesmo amoral. Para a filosofia, uma criança nasce amoral, tá? Porém, com o passar do tempo, o seu comportamento será considerado moral ou imoral. O que é que ele está dizendo? Que uma criança, quando ela nasce, ela não tem maldade, ela não tem outros, ela não baseia as suas decisões pautadas por informações exteriores. Na verdade, a sua pureza lhe deixa amoral. Porém, com o passar do tempo, a cultura em que ela está envolvida, aonde ela está inserida, vai reverberar e fazer com que as suas ações possam ser morais ou imorais. Já diz algumas pessoas, baseadas pela psicologia, que o homem é produto do meio. Talvez quem viva em uma casa onde os pais estão dando palavrões, onde os pais estão brigando, onde os pais estão fazendo coisas erradas, é provável que esta criança comece a adquirir este comportamento, e em alguns casos comportamentos imorais, por causa do meio e de onde ela está inserida e convivendo. O cristianismo, diferente de todas as outras religiões, ensina que quando uma pessoa erra, ela está praticando o pecado. Tem muitas religiões por aí que fazem vista grossa às ações do homem, ao que o homem pratica, ao que o homem faz, mas o cristianismo, diferente delas, ensina que quando uma pessoa erra, ela está praticando o pecado, uma ofensa direta ao Senhor ou ao seu próximo. Às vezes, presbítero Adonias, a gente comete o pecado, como a Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Tem pessoas que pensam que o pecado é adulterar, ou roubar, matar, prostituir, mas se você que está me ouvindo hoje sabe fazer o bem e não faz, você também está cometendo pecado. E observe que o cristianismo é uma das poucas religiões do mundo que fazem questão de mostrar, confrontar o homem quando ele sai daquele padrão estabelecido por Deus. O segundo subtópico desse segundo tópico da nossa lição, a necessidade de um absoluto. Quando se tem duas opiniões contraditórias, é preciso que se veja qual é a certa. Tudo o que nós vamos fazer, precisamos primeiro analisar de dois pontos de vista. Primeiro, vai dar certo ou vai dar errado? Depois, é bom ou é ruim? Observe que toda opinião contraditória, ela é necessário que a gente pare para perceber se estamos certos ou errados. Tem pessoas que não gostam de ouvir opiniões. É sempre bom você parar para ouvir as opiniões, porque de repente você está tão cego pela situação que não consegue perceber que está agindo errado. Você que é professor, você que é obreiro, você que é jovem da igreja, se alguém de repente te fez uma ponderação, pare, reflita, analise, de repente você está agindo errado e não se atentou para isso. A palavra de Deus é o balizador do cristianismo, pois o que ela disser que é certo, independente da cultura, vai ser certo.
Nós vivemos em um momento em que a cosmovisão mundana é ela que quer ditar o que nós devemos fazer e o que é certo e o que é errado. E ela tem colocado que tudo é relativo, tudo depende do ponto de vista. Então, ela prega que a vida, por exemplo, homossexual, a vida da prostituição, isso é relativo, isso não é errado, isso é certo. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o nosso balizador. É ela que nos diz que de fato isto é errado e nós não vamos negociar. A Bíblia não abre precedente para negociação. O que for certo, ela vai defender. E o que for errado, ela também vai combater. Definir o que é certo e errado vai determinar nossas ações nesta vida e a recompensa delas na eternidade. Se eu quero um dia morar no céu, eu preciso fazer o que é certo aqui, porque o que eu fizer de certo aqui vai determinar para onde eu vou. Para onde nós iremos é resultado daquilo que nós fazemos. Tem pessoas que não querem olhar. É como uma questão das patologias. Tem pessoas que no seu DNA já tem uma predisposição para adquirirem uma enfermidade. Por exemplo, o diabetes. O filho de um pai que tem diabetes, que o avô teve, ele tem uma probabilidade maior de ter essa mesma enfermidade. Então ele precisa cuidar da sua alimentação, ele precisa ter cuidado com o açúcar, para que ele não desenvolva. Ora, se ele tem esse cuidado, ele não vai ter como recompensa essa enfermidade. Tem pessoas que querem ir para o céu, mas não estão atentando para o que estão fazendo. Para que a gente possa morar no céu, precisamos viver a palavra de Cristo, praticá-la no dia a dia. Então, essa necessidade de um absoluto está relacionado com a palavra de Deus. Por fim, certo e errado. Olha o que o livro do profeta Isaías, no capítulo de número 5, versículo 20, diz: ai dos que ao mal chamam bem e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, e fazem do amargo doce e do doce o amargo. Tem pessoas que estão querendo pegar o que é santo para profanar e querendo pegar o que é profano para santificar. Cuidado! Nós não podemos nos dar este luxo, se é que posso chamar de luxo. Precisamos estar vigilantes, por quê? Porque já existe a palavra de Deus que baseia-se e nos norteia nesse sentido. Na cosmovisão mundana, não há um padrão de certo e errado no que tange ao comportamento humano. Para a cosmovisão mundana, o que é necessário é que você sinta prazer no que você faz, independente se isso é certo, independente se isso é errado. Então, essa é a visão, é a percepção do homem mundano. Mas nós que estamos em Cristo Jesus, não podemos perder de vista que existe um padrão do que é certo e errado, pautado pela palavra de Deus. O certo é fazer a vontade do Senhor, revelada na sua palavra, e o errado é cometer pecado. Então, quando eu tenho a palavra de Deus como a minha bússola, como o meu manual, eu tenho a certeza de que a vontade do Senhor é que eu faça sempre o certo, que eu não negocie com o meu adversário, que eu não negocie com o pecado. E aquilo que está sendo errado, está sendo um pecado. E eu quero te lembrar o que é o pecado. O pecado é fugir do alvo. Pastor Bruno, que bom tê-lo aqui conosco, que alegria. Rapaz, hoje aqui está recheado, viu, presbítero Nesse? Deus é bom, meu Deus do céu. Obrigado, amigo. Tá bom, isso é bênção, meu amigo. Então, observem que o pecar é errar o alvo. Todas as vezes que nós erramos o alvo, estamos pecando. E o que Cristo espera da igreja é que ele acerte na sua vontade, naquilo que ele deixou escrito pelos escritores da Bíblia Sagrada e na prática daquilo que nós estamos vivendo. Segundo, observe que ao pecarmos, nos colocamos contrários a Deus e a sua lei, atraindo para nós mesmos o juízo divino. Não existe almoço grátis, já diz um ditado popular.
Não existe almoço grátis. Se você... Aí, tá vendo? Eu quero viver algo novo. Então, não existe almoço grátis. Se você cometeu o pecado, a Bíblia diz que você precisa confessar, se arrepender, para que a misericórdia de Deus se manifeste na sua vida. A propósito, você lembra o que é misericórdia? Na misericórdia de Deus, Ele tira de você aquilo que você merece. Isso mesmo. E na graça de Deus, Ele te dá aquilo que você não merece. Como assim, pastor? Na misericórdia, Deus tira de mim o juízo eterno, a condenação eterna, a morte eterna. Isso é o que eu merecia, mas a misericórdia de Deus tira isso de mim. E o que é que eu não mereço? Eu não mereço a salvação, mas a graça de Deus me dá. Aleluias! Você foi alcançado por essa graça. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ao pecarmos, nos colocamos contrários a Deus e a sua lei, atraindo para nós mesmos o juízo divino. Então, que você possa fazer a vontade dele, para que ao invés do juízo divino, você receba a recompensa. E qual será a maior recompensa para a igreja? Será o Senhor dizendo: vinde benditos do meu Pai, possuí por herança aquilo que eu tenho preparado desde a fundação do mundo. É isso que Deus tem para a sua igreja. Chegamos então ao final do segundo tópico e vamos abordar o terceiro tópico da lição, porém nós vamos para aquele nosso pequeno intervalo. Presbítero, hoje tem um cafezinho? É de Deus. Eu estou aqui, irmãos, hoje feliz, tá? O estúdio hoje está recheado. Pastor Bruno Barbosa. Bruno Barbosa, oh meu Deus, onde é que tinha esse Barbosa? Né? Então pronto, pastor Bruno Barbosa está comigo aqui. E além dele nós temos o... Elon, rapaz. Elon é filho de uma família tradicional ali de Conceição da Feira. Temos irmãos de Porto Seguro. Mas eu quero então, irmãos, agradecer a cidade de Juazeiro. Semana passada estávamos lá reunidos no 20º encontro da UFIMADEB com o pastor Francisco. A igreja fez uma recepção extraordinária. Que bênção, irmãos. Deus abençoe esta igreja. Deus abençoe o pastor Francisco, ao ministério dessa igreja. Deus abençoe o nosso pastor presidente que esteve conosco todos os dias. Foi uma alegria. Deus salvou, batizou com o Espírito Santo. Rapaz, hoje eu vou ser servido pelo meu amigo, pastor Bruno. Deixa eu dar um abraço dele aqui, Madonina. Esse homem aqui é bênção. Pastor Cleovaldo, ó, o senhor não tem essa presença aqui, eu estou tendo, tá? Chega para cá, ali, ó. Deus abençoe, viu? Cleovaldo é meu amigo. E se Luciano disser a ele que é meu amigo mesmo. Deus abençoe, pastor Bruno. Muito obrigado, tá? Amém. Eu quero mandar um alô para os nossos irmãos que estão nos assistindo aqui pela CEDEB TV, que nos acompanham pela Rádio Vox. Um grande abraço para os locutores, Gesiel Rodrigues, Ulisses Menezes, Valmir Júnior e o vovô, rapaz. O Valmir Júnior é uma bênção, tá? A Mônica Costa também, uma das radialistas. Deus abençoe. Você tem uma programação de excelência aqui pela Rádio Vox 105.9. Eu praticamente ando todos os dias no carro e ouvindo a Rádio Vox, e às vezes em casa também no aplicativo, porque eu amo ouvir rádio. Tá bom, gente? Glória a Deus. Deixa eu retornar aqui, para a gente concluir o terceiro tópico da nossa lição. O cristianismo tem uma mensagem de esperança, né? Mas esse terceiro tópico é a mensagem do cristianismo para os nossos dias. O primeiro subtópico, o cristianismo tem uma mensagem de esperança. O segundo subtópico é a salvação de Deus é para todos. E o terceiro subtópico, o rei está voltando. O cristianismo tem uma mensagem de esperança. Onde está Deus quando tudo acontece ou quando acontece um desastre? Essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Onde é que Deus está? Deus está no seu lugar, no trono. Independente do que aconteça, Deus continua no seu lugar. E ele não está alheio, não está desapercebido, ele está ligado em tudo o que está acontecendo. Algumas pessoas estão buscando achar o Senhor do seu próprio modo, porém, o Todo-Poderoso diz que para chegar a Ele, só por meio de Jesus Cristo. Tem pessoas que só recorrem a Cristo quando acontece um desastre, uma calamidade, aí elas se lembram de Cristo e querem procurar da sua própria forma, do seu pecado, fazendo coisas que não agradam a Deus, porém, eu só posso chegar ao Todo-Poderoso através de Cristo Jesus. As pessoas tendem também a ser refratárias às más notícias. Ou seja, tem pessoas que tendem a se prender no que é ruim, nas notícias más, e usam esses
argumentos para poder se afastarem de Cristo. Ah, se Cristo de fato existe, não podia ter pobre. Se Cristo de fato existe, não podia ter doença. Negativo. Não necessariamente. E isso é resultado do pecado do homem. E como está escrito na palavra, se você plantou mal, você vai colher mal. A Bíblia Sagrada não se furta ao ato de comunicar ao homem a sua real situação, que ele é o pecador. A Bíblia nunca vai esconder. Se você está em pecado, ela nunca vai passar panos quentes para dizer que você não é pecador. A Bíblia vai sempre fazer questão de retratar que você de fato é pecador. E o segundo subtópico, a salvação de Deus é para todos. O pecado entrou no mundo por um homem. Deus também proveu a salvação para todos por meio de um homem, Jesus. Observe que por Adão entrou o pecado na humanidade. Mas através de Jesus Cristo, o segundo Adão, o homem vai ser redimido. A Bíblia diz que o primeiro Adão foi feito alma vivente. O segundo Adão foi feito espírito vivificante. O primeiro Adão, ele era terreno. O segundo Adão, ele é celestial. O primeiro Adão, ele era material. E o segundo Adão, ele era espiritual. Então, através de Jesus Cristo, o segundo Adão, veio a remissão e o perdão dos pecados. Todas as nossas obras se tornaram ineficazes para que nos achegássemos a Deus. Ou seja, ninguém por si só pode chegar a Deus. Quando eu vejo alguém dizendo, eu não estou preparado para ser salvo, você nunca vai estar preparado para ser salvo. Só através de Cristo Jesus é que você poderá chegar até o trono da graça, porque é mediante a morte vicária de Cristo que isso lhe favorece e lhe faz com que você tenha acesso a Deus. Por fim, por meio da graça, Deus nos concede a salvação por meio de seu Filho. E essa salvação é tão grande que é oferecida a todos. Só a graça de Deus que é capaz de nos trazer e nos proporcionar a salvação. Terceiro subtópico, o rei está voltando. O cristianismo se baseia numa perspectiva do reino proposta por Deus. A proposta de Deus para a igreja e para o homem de forma geral é de que nós seremos um dia governados pelo seu Filho Jesus Cristo amado. Tá? Se nessa sociedade democrática as pessoas podem ser representadas por outras que foram escolhidas através do voto direto, lá não vai ser assim. Lá eu não vou votar, mas eu vou escolher. E a escolha que eu faço agora é que vai dizer quem vai reinar amanhã. E você precisa fazer muito bem essa escolha. E essa escolha só pode ser feita mediante a confissão dos pecados e a aceitação de Cristo como teu Salvador. Observe que já na eternidade, Deus estabeleceu um modelo monárquico, onde o Senhor Jesus Cristo reinará para todo sempre. Esse governo não terá fim. Ele vai reinar para sempre. E por fim, o reino de Deus será justo, pois sua base será a justiça divina. Eu preciso lembrar aos irmãos que aqui, quando a Bíblia está falando do reino de Deus, não é o reino de Cristo. O reino de Cristo será implantado no período milenial, será o governo perfeito, tá? O reino de Deus, ele se refere ao domínio de Deus na vida do homem. Como tem pessoas que estão sendo dominadas pelo diabo, pelo pecado, quem está reinando nessas pessoas são essas duas fontes, ou o diabo ou o pecado. Mas quando o homem aceita a Cristo como seu Salvador, que Deus então passa a dominá-lo, aí está sendo implantado o reino de Deus. Quando chegarmos então no período milenial, não vai ser o reino de Deus, mas sim o reino ou o reinado de Cristo, o governo perfeito, que ele reinará sobre essa terra por 1000 anos com a igreja. Então, observe que o reino de Deus, de fato, na vida do homem, está baseado e pautado através da justiça. Observe que agora, falando do reino de Cristo, não será um reino voltado para a satisfação pessoal, pois não é comida nem bebida, mas justiça e paz, alegria do Espírito, como está em Romanos capítulo 14, versículo 17. Aqui, presbítero, há uma diferença, tá? Só para finalizar. O reino de Deus é o domínio de Deus na vida do homem, governando o homem, controlando a vida do homem, e o reinado de Cristo vai ser o período chamado milenial, quando Cristo irá, como a igreja, reger este mundo com vara de ferro. Tá certo? Para ficar isso muito bem claro. E nós finalizamos então nossa lição dizendo o seguinte: diante do que foi visto, a fé cristã permanece sendo a que possui a mensagem necessária para o homem moderno.
um Deus de amor, que envia o seu Filho para salvar todo aquele que nele crê e que está disposto a perdoar os pecados que cometemos contra ele. Que Deus te abençoe, que você possa, então, de base dessa nova lição que vamos estudar, cada dia mais aperfeiçoar a sua fé em Cristo Jesus. E como resultado, você vai perceber que as bênçãos de Deus, inevitavelmente, recairão sobre a sua vida. Tá bom? Se Jesus não voltar, semana que vem estaremos aqui de volta pela CEADEB TV Oficial e pela Rádio Vox 105.9. Deus te abençoe e até a próxima. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.